Oi pessoal, nós estamos aí a poucos dias do Natal. Eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre um pouco desse extremismo que tem tomado conta das redes sociais nos últimos tempos. Pessoas que se dizem cristãs e reivindicam para si direitos de serem verdadeiros cristãos, acusam aqueles cristãos e também não cristãos que celebram o Natal de idólatras e tudo mais. Bom, o Natal ele foi cristianizado na época do Concílio de Nicéia, porque em Roma se adorava o Deus Sol Invictus. E no entender dos bispos daquela ocasião, inclusive o bispo Crisóstomo, ele fala até uma frase sobre isso: a festa deveria ser substituída pelo Natal, que até então era celebrado no dia 7 de janeiro, assim como até hoje é pela Igreja Católica Ortodoxa. Porque no ver deles, se a festa era celebrada a um Deus tido como invicto, quem então é mais invicto do que o próprio Jesus Cristo? Aí começa todo esse desenrolar do concílio de Nicéia. O Natal ele passa a ser no dia 25, na madrugada do dia 24 para o 25. E de início ele foi até uma intenção um pouco, digamos, boa, que era de levar o cristianismo, a fé cristã, aos povos da Europa pré-cristã. E de lá para cá, gente, muita coisa se passou, muitas nações e culturas foram formadas, e o Brasil é uma delas, tá? Nós estamos nosso país aqui, ele é o maior choque cultural e étnico do mundo. Você tem várias culturas dentro de um país só. Tem a cultura portuguesa, que veio com os colonizadores, a cultura africana, que veio com os escravos, as outras culturas dos outros povos que migraram para cá também, os árabes, os indianos, os judeus. Você tem culturas da América Hispânica presente também nesses estados de fronteira, como no norte e no sul do Brasil. E tudo que você for tentar pensar aqui tem origem em alguma coisa que normalmente é pagã. Mas o fato de ter origem não significa que você, por exemplo, que faz determinada coisa, seja pagão, né? Da mesma forma que você que vai celebrar o Natal ou celebra, digamos assim, né, o feriado da Sexta-feira Santa, diga que você seja cristão, tá? Isso aí é uma questão cultural que não está no teu controle. É porque eu tenho visto muitos conspiradores, muitos cristãos que se fundiram a mente de teorias de conspirações, e essas pessoas eles uniram coisas que não tem nada a ver e criaram um radicalismo totalmente intragável, que é muito parecido com esse das Testemunhas de Jeová. Eu vejo muitos cristãos aí, quando alguém bota um texto de uma suposta história do Natal na Babilônia, que eu fiz um vídeo, botei no meu canal do YouTube lá, desmentindo essa história, que foi o rei Nimrod casado com Semíramis, que na verdade os dois não tem nada a ver um com o outro, estão separados por mais de 1000 anos, que deu origem ao Natal. Esse texto eu creio que tenha sido feito por Rubens Sodré. O Rubens Sodré ele se destacou na internet em geral por fazer vídeos falando que o nome de Jesus não era Jesus, tinha que ser chamado de Yahushua, e que a verdade estava na Bíblia. Agora ele diz que a Bíblia não vale mais nada e que a última moda dele aí diz que a Terra é plana e que a NASA está enganando a população. Bom,
Se para quem frequentou a escola sabe que não é a NASA que está enganando ninguém, né? E o que eu mais vejo nesses comentários é que as pessoas cristãs, e até porque o cristão também ele sofre muito o fato dele estar inserido numa cultura brasileira, onde você tende a acreditar em tudo que sai da mídia. Você não tem o hábito da leitura e muito menos é ensinado nas escolas a contestar o que você aprende. E muita gente fica assim, o Natal é pagão? Eu estou confuso. E agora? Como é que eu vou celebrar o Natal e minha família celebra o Natal? Vou ficar sozinho? Vou deixar minha família pra lá? E já outros ficam assim, por isso que nós cristãos não devemos celebrar o Natal, porque aqueles que celebram estão adorando o Deus Sol, blá blá blá, e começa o show de acusações. Ora, como eu falei aqui, nós estamos num país multicultural formado por diversas culturas do mundo. Eu vou rebater essas afirmações idiotas baseado na Bíblia, que eles mesmos dizem defender. E está lá em Romanos. O apóstolo Paulo está falando, dando um exemplo da comida, que na época era objeto de discussão entre os cristãos daquela cidade. Porque uns diziam que a carne não podia ser comida, porque carnes também eram oferecidas em rituais pagãos por todo o mundo greco-romano, e diziam que só se podia comer frutas e legumes. Aí havia uma divergência, porque quem se abstinha da carne acusava os que comiam carne de idolatria, e os que comiam carne faziam chacotas e respondiam de uma forma muito hostil aos que se abstiam desse alimento. Então Paulo ele puxa uma linha para traçar a moderação no meio deles, puxa um prumo, faz uma linha reta para eles caminharem. Ele diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode se comer, e o outro que é fraco come só legumes. O que come não despreza o que não come, ou seja, o que come carne não despreza o que não come, e o que só come legumes não despreza o que come carne, porque Deus o assim recebeu por ser. Ou seja, a gente pode contextualizar para hoje que Deus recebeu por seu tanto o cristão que não celebra o Natal por sua consciência, quanto aquele que celebra passando com sua família e amigos e outros entes queridos, entendeu? Porque, e ele prossegue aqui no verso 4: quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor? Ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Gente, falta equilíbrio. Falta equilíbrio às pessoas hoje em dia na internet. Depois das eleições, a polarização, aliás, bem antes das eleições, tudo está numa polarização que você não há um acordo entre ninguém, não tem uma linha reta, não há um caminho consensual para ninguém seguir. Se você se abstém, você é isso, você é aquilo. Se você faz, você é isso e aquilo outro. É uma acusação, a troca de acusações, e a pessoa que normalmente acusa os outros, ele nem sabe do que ele está falando, e aquelas palavras que ele está dizendo, ele nem sabe o significado delas. E no meio cristão, o cara que quando começa a se abster de algumas determinadas coisas, ele começa a se achar melhor do que todo mundo. Ele começa a se achar porque ele não comemora o Natal, ele é o cristãozão aí, santo, e aqueles que outros milhares de cristãos que estão celebrando o Natal são hereges, são idólatras, são feiticeiros, são da prostituta da Babilônia, como eles mesmos falam. Mas lá em Isaías capítulo 5, verso 5, Deus diz que aquele que diz ao outro: sai de perto de mim que eu sou mais santo do que você, e este é como uma fumaça aos seus olhos, um fogo que arde todo dia. Ou seja, a pessoa que vira um santo,
digamos assim, um santarrão, que começa a se achar melhor que todo mundo, é um carola, como a gente costuma chamar, uma forma corriqueira no Brasil, começa a se achar melhor que todo mundo, mais santo, mais correto, que isso ele não faz porque tem origem na Babilônia, porque quem faz isso é isso, aquilo, outro, que ele é um verdadeiro cristão. Esse aí, diante de Deus, ele é pior do que aqueles que ele acredita que estão vivendo em desobediência, tá? E eu também posso afirmar que eu celebro o Natal com a minha família, assim como muitos de vocês aí, mas eu não preciso provar nada para nenhum conspirador maluco, nem para nenhum cristão fanático, porque eu sei muito bem a quem eu tenho servido e em quem eu tenho crido. Então, o que um cristão, suposto cristão aí, que dá ouvidos a um camarada que diz que a Terra é plana, que diz que Jesus é Yahushua, que Deus, é um homem pagão e tem que chamar ele de Yahu, que Jesus só pode ser chamado pelo seu nome em aramaico. Aí inventam uns nomes em aramaico que nem tá nem nas gramáticas originais. Tudo porque há um cara que vem e diz que estudou 20 anos a Bíblia sem nenhuma prova disso, vem e fala um monte de abobrinha e muita gente acredita, tá? Gente chamando Deus aí de cada nome bizarro, que acredita ser nome de o seu nome lá do tetragrama, Yahu, Yahu, Yahu. Aí tem gente que já foi para Yuhu. Gente, pelo amor de Deus, seja moderado, tá? Você chamar Deus de Jeová ou Yahvé ou Deus não muda em nada, porque na sua mente, e como está ali na Bíblia, né, o Deus de Israel, o Jesus Cristo, o fato de você chamar em português, em hebraico, não muda em nada, porque o que está intrínseco ao nome é o caráter daquela pessoa ou daquele ser, né? E, gente, é muita bobeira que a gente vê na internet, e os cristãos que não tem, sofrem já da influência da cultura brasileira, que é sempre aceitar, engolir porcaria que vem da mídia sem contestar nada. Eles começam a ficar perdidos, aí uma parte fica confusa, outra parte vira um ultra radical, e o cara que está lá pregando, o conspirador, digamos assim, o líder da seita, da cyber seita, eu duvido que no dia 24 para o dia 25 ele está dormindo ou esteja comendo miojo com farinha e ovo, tá? Eu duvido, porque essas pessoas são igual o apóstolo Paulo fala lá na carta a Tito, capítulo 1, versos 15 e 16, que todas as coisas são puras para quem é puro, mas para aquele que já está contaminado, a sua cabeça, tudo para ele é impuro, porque o seu entendimento, sua consciência já está na lama, já está podre. A gente pode dizer que esses caras que ficam aí atazanando, formando doutrina totalmente desconexas, são os mesmos que na década de 90 faziam aqueles cultos que lotavam igrejas, que tocavam LPs ao contrário, que a música tocava ao contrário e saía negócio de diabo, de demônio, e os caras pegavam desenhos da Disney, pegavam desenhos de outras companhias aí ficavam olhando lá e começavam a ver pênis, ver demônios, ver órgão sexual de mulher, peito, bunda, enfim, gente. O desenho em si, ele é puro. A música em si, ela é pura. Você tocar ao contrário, ela vai formar uma coisa muito desconexa. Então, a sua mente está condicionada a ouvir o que você já está preparado para ouvir, que você quer ouvir, entendeu? E no caso desses caras, eles só veem o mal porque a cabeça deles
a cabeça deles, a consciência deles que é cheia de depravação, tá? A cabeça cheia de depravação. Seria como você pegar um óculos escuro e olhar o dia à sua volta. O dia ele não está turvo. A luz do sol não é turva, não tem aquele aspecto fumê. O que faz isso é o óculos, o efeito do óculos e a sua visão. O óculos ele filtra a luz para que você não sinta aquela força dos raios solares. Ou seja, você vê o dia do jeito que ele é quando está de óculos, porque é uma coisa que está em você, não é que o sol e o dia têm mudado a sua tonalidade de luz. E a mesma coisa é esses caras. Não existe pênis, como eles diziam aí, aquele Josué Irion, em desenhos infantis. Não existe órgãos sexuais de meninas, nem de animais, nem demônios nesses desenhos, porque essas coisas estão na cabeça deles, está na cabeça dele. E quando o cara é depravado e se converte, ou finge se converter, ele vira tipo uma freira, vira tipo um carola que ele tudo que ele vê é impuro, mas o mal está nele. É isso que o Paulo quer dizer. Então uma pessoa quando se abstém do Natal e começa a fazer acusações aos outros, você tem que ver que ele está sendo influenciado por uma pessoa também que tem uma mentalidade muito deturpada. O próprio Rubens Sodré, que é um dos precursores dessa falácia aqui, ele começou a fazer sucesso aí na internet com aquele canal Verdade Oculta, mas depois a ex-mulher dele, falou que ele não tem base argumentativa nenhuma. Tudo que ele ensina é que ele ouve e repete de conspiracionistas americanos, inclusive que agora ele ensina que a Terra é plana. Então, gente, o que eu quero dizer? Você que esteja... Eu não quero atacar ninguém que esteja seguro de si. Quem, com motivo de consciência, quiser celebrar o Natal, não quiser celebrar o Natal, não celebra. E quem quiser celebrar, celebra. O problema é que eu quero atingir também o mesmo alvo desses fanáticos, que são as pessoas que estão confusas, porque essas pessoas que são confusas são presa fácil para qualquer um. O que eu quero dizer? Quero dizer que não tem base bíblica nem teológica para dizer que você que celebra o Natal nesses moldes modernos, com seus amigos e familiares, você vai para o inferno, tá? Até porque seria uma grande injustiça. O texto que eu citei aqui de Romanos já é bem claro. Vai celebrar o Natal? Celebre, mas não fique apontando aquele que não celebra, e você que não celebra, não fique acusando o que celebra, porque ambos são filhos de Deus mediante Cristo, e por ambos Cristo morreu, entendeu? Então, por mais que esses caras falem bonito, mas ele disse lá que o rei Nimrod é que começou o Natal, que o rei Nimrod nasceu em 25 de dezembro. O cara viveu no 3º milênio antes de Cristo. Como é que o cara sabe a data de nascimento dele? E cadê as fontes bibliográficas? E as pessoas saem acreditando nesses caras de qualquer forma. Mas a carta do apóstolo Paulo aqui deixa bem claro que eles veem tudo deturpado, porque a deturpação, o mal está na cabeça deles. E quem celebra o Natal, que celebre. E aquele que não celebra, que não celebre. Mas ambos os lados que não façam acusações nenhum nem outro, porque os dois tipos de cristãos são de Deus, tá? Mas já nesse discurso aí de despedida do ano, independente de você celebrar ou não o Natal, eu desejo logo boas festas, e que essa semana do Natal aí que vai chegar, essa última semana do ano, seja uma semana de transformação, que você perdoe, refaça laços que você rompeu com seus parentes, seus amigos, por causa de religião, por causa de eleições presidenciais ou por qualquer outro motivo. E que, independente da crença de vocês aí, eu espero que Deus
derrame o seu espírito sobre as suas vidas, que ele dê uma força adicional para que você chegue aos seus objetivos, sejam quais eles forem, seja um estudo, uma realização profissional, uma realização amorosa, enfim, qualquer coisa, mas que todos nós tenhamos um ano abençoado por Deus, independente da nossa crença, seja você católico, evangélico, espírita, umbandista, ateu, seja quem você for, todos nós estamos no mesmo barco, e que esse ano que vai entrar agora seja um ano de bênçãos, e que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, e nos dê forças para alcançarmos aquilo que tudo que almejamos, né? Todas as coisas que almejamos, seja através da força do Espírito de Deus, independente do credo que você professe ou da sua corrente de pensamento, tá ok? Gente, tenha um final de ano abençoado, fiquem com Deus, que Deus abençoe você e sua família, amém.